Bom dia a todos. O vídeo de hoje é para a Liga Acadêmica de Direito Constitucional e, na oportunidade, agradeço o convite realizado pelos professores coordenadores da Liga, em especial a professora Núbia. Pois bem, após a decisão da última quinta-feira do Supremo Tribunal Federal que proibiu a prisão após a segunda instância, começou a surgir várias notícias veiculadas na mídia, bem como pelos canais acadêmicos de direito do país afora, no sentido de que haveria uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tramitando no Congresso Nacional para que houvesse a inclusão na Constituição sobre a possibilidade da prisão após a segunda instância. Na verdade, o que tem hoje no Congresso são duas PEC, uma que está na Câmara dos Deputados Federais e outra que está no Senado Federal. Ambas as PEC têm a mesma proposta: incluir no texto constitucional a previsão de que a prisão após a segunda instância é uma possibilidade. As PECs, elas caminham sob duas linhas. Uma pretende a alteração do artigo 5º, inciso 57, dizendo que a prisão pode acontecer após a segunda instância, mesmo que não tenha transitado em julgado, e em outra PEC, a fim de fugir da discussão a respeito da cláusula pétrea ou não cláusula pétrea, pretende acrescentar ao artigo 93 da Constituição a previsão de que os acórdãos de segunda instância, quando vierem no sentido de condenação, devem ser imediatamente cumpridos. Pois bem, quando a gente começa a visualizar isso na mídia, a primeira indagação que se aparece para a gente é se essa emenda à Constituição, se essa proposta de emenda à Constituição, ela seria ou não constitucional. E por que desse questionamento? Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4º, é muito claro em dizer que é proibido proposta de emenda à Constituição tendente a abolir ou a restringir aquilo que nós chamamos de direitos e garantias individuais. E por isso o questionamento: uma PEC nesse sentido, com a proposta de incluir na Constituição a possibilidade de prisão após segunda instância, comprometeria esse dispositivo constitucional que proíbe emendas nesse sentido? Pois bem, para responder a esse questionamento, aqui é essencial que a gente consiga dividir este tema em dois momentos. Primeiro, é importante que a gente consiga compreender qual o verdadeiro sentido da norma prevista lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. No segundo momento, é importante de fato identificar qual é a proposta da Constituição quando estabelece um rol de direitos que não podem ser abolidos ou que não podem ser restringidos. Pois bem, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição tem a seguinte redação: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para parte da doutrina, esse dispositivo constitucional tem como pano de fundo o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Não bastasse isso, para boa parte da doutrina e para os ministros, alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o principal comando normativo que tem por detrás desse inciso é estabelecer uma regra de tratamento, bem como uma regra probatória. Pois bem, o que seria esta regra probatória? Para os ministros vencidos do Supremo Tribunal Federal, a principal finalidade deste dispositivo é estabelecer, num plano constitucional, a quem compete a prova no processo, num processo penal em que um réu esteja respondendo. É como se a Constituição estivesse estabelecendo de forma muito clara, a partir desse inciso, que sempre que um processo começar a tramitar, o réu começa este processo com a presunção em 100% de inocência, de modo que compete ao Ministério Público o ônus da prova. Cabe ao MP, órgão de acusação, ao iniciar um processo, trazer todos os elementos probatórios que acredite ser o réu culpado ou não culpado pela prática de determinado crime. Então perceba, pelo modo como a doutrina vem interpretando esse dispositivo, pelo modo como que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial aqueles vencidos, vêm interpretando esse dispositivo, a principal ideia deste inciso, então, é estabelecer
a regra a respeito de distribuição do ônus da prova. E daí conseguimos fazer um seguinte raciocínio que foi feito por parte dos ministros do Supremo. O réu, quando ele inicia um processo, ele inicia com a presunção em 100%. Porém, nada impede, segundo parte dos ministros, nada impede que gradativamente, na medida que o processo tramita, na medida que o Ministério Público vai conseguindo exercer o seu ônus probatório, nada impede que esta presunção de inocência gradativamente vá diminuindo. Para o ministro, o próprio ministro Gilmar Mendes acredita, por exemplo, que se um réu inicia um processo, o Ministério Público, na fase de instrução probatória, traz todos os elementos pelo qual acredita que o réu deva ser considerado culpado. Chega ao final do processo, tenha uma sentença de primeira instância de condenação. Há um recurso de apelação para o tribunal confirma a sentença de primeiro grau. Então perceba, para o ministro Gilmar Mendes, um réu que já se encontra nessa fase, não dá para dizer que ele tem uma presunção de 100% de inocência. Ele já tem duas sentenças, ele já tem uma sentença de condenação, já tem um acórdão de confirmação. Então, a presunção que inicialmente era de 100%, ela pode ter diminuído durante o trâmite processual. E daí, permite-se dizer o seguinte para os ministros vencidos no julgamento da última quinta. Veja bem, o fato do princípio da Constituição prevê o princípio da presunção de inocência, não necessariamente quer dizer que o réu vai ter essa presunção em 100% durante todo o trâmite processual. Para além disso, para esses ministros, é muito importante compreender uma expressão que tem nesse inciso: ninguém será considerado culpado. O que a Constituição quer dizer com isso? Essa palavra será considerado culpado, para parte dos ministros, dá uma amplitude interpretativa muito grande. Amplitude interpretativa essa que possa ser regulamentada por lei ordinária, que possa ser regulamentada por PEC. A Constituição fala que ninguém será considerado culpado, mas não diz quão culpado, qual é a extensão desse tratamento, compreende? Por isso que, para alguns doutrinadores, para alguns ministros, o artigo 5º, inciso 57, também tem aquilo que nós chamamos de regra de tratamento. É um inciso que quer dizer Estado, acusação, quando estiver diante de um processo criminal, tem que tratar o réu neste processo com a presunção de inocência que ele tem. Só que esta regra de tratamento não diz que a todo momento, do início ao fim do processo, o tratamento dispensado ao réu tem que ser o mesmo. Se gradativamente a presunção de inocência ela pode ir diminuindo na medida que o processo caminha, na medida que o Ministério Público exerce o seu ônus probatório, na medida que já tem a sentença de condenação, se essa presunção de forma gradativa ela é diminuída, gradativamente também eu posso modificar o tratamento. Então, inicia um processo, o réu em liberdade, sentença de condenação, recorre em liberdade, acórdão de confirmação, segundo parte da doutrina, não haveria nenhum problema após o acórdão de confirmação de sentença condenatória já ir para cumprimento de pena, porque a Constituição não proíbe uma modificação de tratamento na medida que a presunção de inocência ela vai se restringindo durante o trâmite processual. Então, esse artigo 5º, inciso 57, para boa parte da doutrina, tem como pano de fundo, tem como núcleo central estabelecer ônus probatório e, além disso, estabelecer regra de tratamento. Passando para a segunda parte deste vídeo, é importante compreender o que a Constituição pretende quando estabelece um rol de situações que não são passíveis de emenda à Constituição. Como disse no início, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, deixa claro que é impossível, seria inconstitucional
uma proposta de emenda à Constituição que venha a abolir ou até mesmo restringir direitos e garantias individuais. Porém, aqui um ponto de destaque é o seguinte: para a doutrina majoritária, a previsão constitucional de impossibilidade de emenda para abolir direitos, para restringir direitos, não necessariamente quer dizer que dispositivos constitucionais tenham imutabilidade. A redação de determinados dispositivos não necessariamente estão protegidas de mudança. Podemos alterar a redação de dispositivo. Então, qual é o ponto aqui de destaque? Para boa parte da doutrina, o que se pretende quando estabelece cláusulas pétreas que por meio de emenda não podem ser modificadas é como se a Constituição estivesse dizendo o seguinte: qual é o núcleo central daquele dispositivo em questão que você está trabalhando, o que aquele dispositivo principalmente quer proteger, para daí dizer o que de fato pode ou não pode ser modificado. Repito, a literalidade do dispositivo ela não é imutável. O que é imutável é aquela principal finalidade que o dispositivo quer. É como se a Constituição dissesse, quando o Estado foi criado, quando uma nova Constituinte aconteceu em 1988, nós estabelecemos ali alguns direitos que vai representar a gente enquanto Estado. O núcleo deste Estado é o quê? O que este Estado realmente pretende trazer como de direito, trazer direitos que o identifique e que eu não quero que seja modificado de hipótese alguma. Então, por que eu estou dando destaque a isso? Porque, como eu disse na primeira parte desse vídeo, para boa parte da doutrina, para os ministros vencidos do Supremo Tribunal Federal, o artigo 5º, inciso 57, possui como núcleo central estabelecer a distribuição do ônus probatório no processo penal, bem como estabelecer uma regra de tratamento. É dizer, a principal finalidade para os ministros vencidos do Supremo é de que o inciso 57 quer dizer: Ministério Público, é seu o ônus probatório em um processo criminal. Ao mesmo tempo é dizer, Estado, trate este réu com presunção de inocência. Mas como disse agora há pouco, a Constituição não deixa claro para a gente o que se entende pela expressão considerado culpado. A Constituição não deixa claro para a gente se durante o trâmite processual o tratamento também possa ser modificado na medida que o processo caminha e esta presunção ela vai diminuindo. Então, para os ministros vencidos, não haveria nenhum problema, uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, porque o núcleo central do dispositivo não ficaria comprometido. Colocar na Constituição para os ministros vencidos do Supremo dispositivo que permita prisão após a segunda instância, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não iria ferir o núcleo central do artigo 5º, inciso 57, que é distribuir ônus probatório, bem como estabelecer regras de tratamento. Quando uma PEC incluir na Constituição que a prisão poderá acontecer após a segunda instância, mesmo antes do trânsito, o que na verdade este dispositivo novo estaria acrescentando à Constituição estamos regulamentando a regra de tratamento. Tratamos o réu de tal modo até a segunda instância, após a segunda instância o tratamento será modificado. Apenas isso para boa parte da doutrina. De modo que aí eu posso arriscar um palpite futuro aqui para vocês, que se eventualmente essa questão chegar ao Supremo, que acredito que chegará, se eventualmente essa PEC passar, em eventual discussão a respeito dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, eu poderia aqui arriscar a vocês que pela composição, pelo grupo de ministros que nós temos ali, pelo modo como o Supremo hoje tem tratado a matéria, provavelmente a decisão do Supremo seria pela
constitucionalidade da PEC, da proposta de emenda à Constituição nesse sentido. E por que eu digo isso? Por que eu arrisco esse palpite? Porque os ministros vencidos na última quinta-feira já adotam esse posicionamento, já compreendem que o artigo 5º, inciso 57 tem como principal finalidade tão somente estabelecer distribuição de ônus probatório. Esse já é o posicionamento de 5 dos ministros do Supremo. Além disso, posso aqui afirmar que esse também é o posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Basta pegar o livro dele de Direito Constitucional e não precisa ser necessariamente da edição deste ano. Ele já há um bom tempo que o ministro Gilmar Mendes vem manifestando isso em suas obras. Então, é um posicionamento do ministro Gilmar Mendes que não haveria nenhum problema em uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, além de o ministro Dias Toffoli ter sinalizado na última quinta que caso a população quisesse que a prisão após a segunda instância fosse uma realidade, a via adequada deveria ser via Congresso Nacional. Ou seja, o ministro Dias Toffoli sinalizou que o Congresso tem a possibilidade de, via emenda à Constituição, trazer esta modificação ao sistema. Na minha opinião, aí uma opinião deste professor que vos fala, na minha opinião, uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, ela é uma proposta inconstitucional. Por que eu chego a este raciocínio? Vejam bem, o artigo 5º, inciso 57, de fato, tem um princípio ali de presunção de inocência, de fato tem ali um princípio de presunção de não culpabilidade, realmente é um inciso que pretende mesmo a distribuição do ônus probatório, é um princípio, é um inciso que de fato possui regra de tratamento, mas não se pode aqui esquecer que também é um dispositivo que possui como núcleo central também garantir o direito de liberdade, não enquanto uma regra processual, mas enquanto um direito material. É a Constituição dizendo: ninguém irá cumprir pena enquanto o processo não se findar por completo. Isso é o que está escrito no dispositivo constitucional. Aí, a Constituição propõe aqui a impunidade em hipótese alguma. A Constituição, pelo contrário, prevê exceções a isso. A mesma Constituição que diz que ninguém poderá ser preso, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado da sentença penal condenatória, é a Constituição que criou a exceção do tipo: todavia, caso seja essencial ao processo, o réu poderá responder o processo preso por medidas preventivas, como a prisão preventiva, prisão temporária ou a prisão em flagrante. Então, quando nós temos na Constituição um inciso estabelecendo a prisão processual, a prisão cautelar, como sendo uma exceção ao princípio da presunção de inocência, nota-se que o inciso 57 do artigo 5º está sim propondo também como pano de fundo, como núcleo central, a proteção ao direito material à liberdade, no sentido de dizer, repito, no sentido de dizer: ninguém será preso, ninguém irá cumprir pena enquanto o processo não se findar por completo, enquanto não houver o trânsito em julgado de toda a matéria processual, não apenas matéria de fato, não apenas matéria de direito, mas toda a matéria do processo. Então, fica a dica, arriscando um palpite aqui para discussões futuras, caso a PEC seja aprovada. Essa discussão provavelmente ela chegará ao Supremo Tribunal Federal, porque vivemos um momento de judicialização de todas as matérias que se discutem hoje no Brasil. Tudo vai parar no Supremo. Acredito que essa discussão ela chegará lá, e pela composição de ministros que nós temos hoje, eu acredito que a decisão seria de tratar uma emenda constitucional nesse sentido como sendo uma medida constitucional, muito embora este professor não acredita nesta posição. Este professor não acredita nessa teoria de que essa emenda ela seria legítima. Tenha um bom dia e muito obrigado.